Muito bem, começando aqui mais um dia do nosso estudo, o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos para o segundo capítulo, Faculdade Nativa. Nós vimos no nosso encontro anterior, concluímos o primeiro capítulo, intitulado Faculdades em Estudo, nós ficamos focados aqui nas experiências de letargia e de catalepsia, em que Dr. Bezerra de Menezes trouxe para nós algumas explicações sobre o fenômeno e também sobre o aproveitamento desse fenômeno para as experiências mediúnicas, em especial de emancipação. Dona Ivone concluiu para nós aqui com um relato de uma médium cataléptica que viveu naquela época, contemporânea a ela, na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ela comentou, por exemplo, fazendo aqui uma leitura rápida para a gente retomar aqui o nosso raciocínio, ela coloca assim, conhecemos pessoalmente faz alguns anos, na cidade fluminense de Barra Mansa, ao tempo em que ali exercia as funções espiritistas o eminente médium e expositor evangélico Manuel Ferreira Horta, amplamente conhecido pela alcunha de Zico Horta, a médium cataléptica Chiquinha. Tratava-se de uma jovem de 19 anos de idade, filha de respeitável família e finamente educada. Sua faculdade apresentou-se inicialmente em feição de enfermidade, com longos ataques que desafiaram o tratamento médico para a cura. Observada, porém, a pedido da família, e habilmente dirigida por aquele lúcido espírita, a jovem tornou-se médium de admiráveis possibilidades, com a insólita faculdade cataléptica, que lhe permitia até mesmo o fenômeno da incorporação de entidades sofredoras e ignorantes, a fim de serem esclarecidas. Em 20 minutos, a médium apresentava os variados graus da catalepsia, inclusive o estado cadavérico após as 24 horas depois da morte, e os sintomas do início da decomposição, com as placas esverdeadas pelo corpo e o desagradável almíscar comum aos cadáveres que entram em decomposição. De outras vezes, no primeiro ou no segundo grau do transe, transmitia verbalmente o receituário que ouvia das entidades médicas desencarnadas que a assistiam, obtendo assim excelentes curas nos numerosos doentes que procuravam a antiga Assistência Espírita Bittencourt Sampaio, dirigida por Zico Horta. Narrava fatos que via no espaço, transmitia instruções de individualidades espirituais sobre diversos assuntos, penetrava o corpo humano com a visão espiritual, e seus diagnósticos eram seguros, visto que os reproduzia verbalmente, ouvindo-os em espírito dos médicos espirituais. O tom da voz com que se exprimia era pausado e grave, e sua aparência física reproduzia o estado cadavérico, rigidez impressionante, alvidez, arroxeamento dos tecidos carnais, inclusive as unhas, fisionomia abatida e triste, própria do cadáver, olheiras profundas. O mesmo sucedia, como é sabido, ao médium Carlos Mirabelli, que em poucos minutos atingia o grau de decomposição, apesar de as pessoas presentes às sessões em que ele trabalhasse só muito penosamente suportassem o fétido que dele se exalava, até que o transe variasse de grau em escala descendente, fazendo-o despertar. Ao que parece, a catalepsia aí era completa. Ambos de nada recordavam ao despertar. Uma vez de posse das indicações que aí ficavam, animada nos sentimos a descrever nessas páginas alguns acontecimentos supranormais de que também temos sido paciente na presente vida orgânica. Que o suposto leitor ajuize e por si mesmo deduza até onde poderá chegar o intricado mistério da mediunidade, porque a mediunidade ainda constitui mistério para nós outros, que apenas lhe conhecemos os efeitos surpreendentes, isto é,
apenas a primeira parte dos seus estranhos poderes. Devemos declarar de início que, para a descrição dos fenômenos ocorridos conosco, usaremos o tratamento da primeira pessoa do singular, e para a primeira parte de cada capítulo, ou seja, para as análises e exposições obtidas pelas instituições do dirigente espiritual da presente obra, Adolfo Bezerra de Menezes, usaremos o tratamento da primeira pessoa do plural, assim destacando as duas feições do presente volume. Então aqui foi a conclusão que nós tivemos do primeiro capítulo, e a partir desse contexto, vamos aqui então para o capítulo número 2, Faculdade Nativa, que ela então vai descrever as experiências que ela mesma viveu dentro dessa faculdade. Inicia aqui então com uma passagem contida em 3 evangelhos, Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8. Todos a choravam e se feriam de pena. Jesus, porém, lhes disse: não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus, tomando-lhe a mão, disse em voz alta: Talita, cume. Menina, desperta. Então a sua alma tornou ao corpo, e ela se levantou logo. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Dona Ivone também traz para nós aqui uma passagem do Livro dos Espíritos, pergunta 423. E os Espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Então, dessa introdução, Lenice, bom dia. Dessa introdução, então, e mais a lembrança daquela passagem anterior, nós vamos então agora iniciar esse nosso capítulo. Em um livro de memórias que nossos dirigentes espirituais nos aconselharam escrever, existem as seguintes páginas que dali extraímos para o presente volume, oferecendo-as à meditação do leitor, pois jamais devemos desprezar fatos autênticos que atestem a verdade espírita. Escrevemo-la num grande desabafo, pois tantos foram os fatos espíritas que desde a infância rodearam a nossa vida, que em verdade nossa consciência se acusaria se os retivéssemos somente para deleite de nossas recordações. Aqui ela já faz uma introdução bastante interessante, porque, como nós comentamos, até mesmo no estudo do livro Devassando o Invisível, esses 2 livros em especial trazem relatos detalhados de experiências mediúnicas que ela vivenciou, e que seria para nós, sem dúvida nenhuma, um aprendizado de grande valor se nós tivéssemos também de outros grandes médiuns livros que trouxessem para nós tantos detalhes. Isso porque, claro, a faculdade mediúnica, as experiências que ela vivenciou, não devem ser resumidas apenas nesses 2 livros. Ela trouxe para nós, claro, aquilo que era talvez mais ostensivo, mais contundente, né? Então, vimos ali alguns detalhes, mas certamente numa vida vivida, no caso as experiências mediúnicas vividas desde o início da sua existência física, lembrando que, como nós veremos aqui, tudo vai começar para ela logo no primeiro dia, nos primeiros dias, nos primeiros meses, primeiros anos, no comecinho da sua existência, ela vai trazer para nós o início dessa situação. A mesma coisa aconteceu com Chico, a mesma coisa aconteceu com Divaldo. Raul Teixeira também teve uma experiência logo, né, lá na sua infância. Então seria muito interessante se nós tivéssemos não apenas biografias que falassem deles. Porque nós temos, por exemplo, no caso do Chico, né, vários livros que foram publicados não por ele, mas por biógrafos ou por amigos que se interessavam em contar algumas coisas que viram
quando estiveram em contato com ele, enquanto conviviam com ele. Mas ele mesmo não escreveu nada sobre as suas experiências pessoais. Então seria muito interessante se nós tivéssemos outros tantos relatos desse tipo, né? Então, como ela comenta, seria assim, até mesmo a consciência dela acusaria, ou melhor, ela seria então chamada a atenção pela própria consciência, caso ela não divulgasse aquilo que ela vivenciou a título de instrução. Não é uma questão de exibicionismo, que muitas vezes muitos médiuns acabam sendo julgados por isso, né? Comentam uma experiência que fizeram, e ali então muitos acabam apontando isso como um exibicionismo, como uma autopromoção. E por outro lado nós temos muitos médiuns que poderiam trazer para nós tantas experiências instrutivas que acabam não fazendo, né? Talvez por constrangimento, talvez por falta de oportunidade, e no caso dela, ela então foi chamada pelos próprios espíritos para compartilhar aquilo que ela viveu. Eis as aludidas páginas. Então aqui ela traz para nós algo, né, de algumas anotações que ela já tinha feito, então ela trouxe para cá para compor esse nosso livro. Creio que nasci médium, já desenvolvido, pois jamais me dei ao trabalho de procurar desenvolver faculdades mediúnicas ou medianímicas. Algumas faculdades se apresentaram ainda em minha primeira infância. A vidência, a audição e o próprio desdobramento em corpo astral, como o curioso fenômeno da morte aparente. Creio mesmo, e o leitor ajuizará, que o primeiro grande fenômeno ocorrido comigo se verificou quando eu estava apenas 29 dias de existência. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal, 24 de dezembro, a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que, em existência pretérita, eu morrera afogada por suicídio, e aquela sufocação no primeiro mês do meu nascimento nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que traumatizam por períodos longos comumente. Bom dia, fraterna. Durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominada Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença, o único médico e o farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação, a falta de outra causa-mortis mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Minha avó e minhas tias trataram de amortalhar para o sepultamento, à tarde, pois o óbito correra pela manhã bem cedo. Eu era recém-chegada na família e, por isso, ao que parece, minha morte não abalava o sentimento de ninguém, pois havendo ao todo 28 pessoas na residência rural de minha avó materna, onde nasci, portanto a família se havia reunido para as comemorações do Natal e do Ano Novo, ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento, muito ao contrário do que se passara na residência do fariseu Jairo há quase 2000 anos. Vestiram-me então de branco e azul, como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas e estrelinhas, e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Chovia torrencialmente e esfriara ao tempo, numa localidade própria para o veraneio, como é minha cidade natal. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se à minha espera solenemente preparada na sala de visitas. Nem minha mãe chorava, mas esta não chorava
porque não acreditava na minha morte. Opunha-se terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram um caixãozinho todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica romana por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa prostrou-se de joelho ali, sozinha, e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso filho, sob os pecados dos homens, ouvi o apelo de minha angústia e atendei-o, Senhora, pelo amor do vosso filho. Se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Renunciarei os meus direitos sobre ela a partir deste momento. Ela é vossa. Eu vou-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Muitas vezes, durante a minha infância, minha mãe narrava-me esse episódio da nossa vida, por entre risos de satisfação, repetindo 100 vezes a prece que aí fica, por ela inventada no momento, acrescentando a do Pai Nosso e da Ave Maria, e igualmente entre sorrisos, era que eu a ouvia dizer, tornando-me então muito eufórica por isso mesmo. Eu nada mais tenho com você. Você pertence a Maria, mãe de Jesus. Entre mentes, ao ser retirado do aposento, onde se dera a comunhão com o alto, minha mãe aberou-se do meu insignificante fardo carnal, que continuava imerso em catalepsia, e tocou carinhosamente com as mãos repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Então um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. As velas que deveriam alumiar o meu cadáver foram retiradas e apagadas. A essa foi destituída das solenes toalhas rendadas, o crucifixo retornou ao oratório de minha avó e a casa funerária recebera de volta o caixão de anjinho, porque eu revivera para os testemunhos que de direito fossem por mim provados, como o espírito revel que fora no passado, e revivera sob o doce influxo maternal de Maria, mãe de Jesus. Recordando agora nessas páginas esse patético episódio de minha presente existência, a mim narrado tantas vezes pelos meus familiares, nele prefiro compreender também um símbolo, a par do fenômeno psíquico. Ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado, através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Não obstante,
que seria o fato acima exposto, senão a faculdade que comigo viera de outras etapas antigas, o próprio fenômeno mediúnico que ocorre ainda hoje, quando, às vezes, espontaneamente, advém transes idênticos ao narrado acima, enquanto em espírito eu me vejo me acompanhando os instrutores espirituais, para com eles socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, os dramas do mundo invisível que mais tarde serão descritos em romances e historietas. Até aqui, a gente já analisou essa descrição que ela trouxe sobre a experiência que ela viveu durante aqueles primeiros dias de existência, e é claro que isso acaba gerando muita polêmica, porque ou se procuram outras explicações, ou não acreditam naquilo que ela relatou. Da nossa parte, conhecendo o caráter e também a própria história de médium e de trabalhadora espírita que ela era, dá para a gente observar que a ciência de fato e aqueles que representam a ciência desconhecem aquilo que existe além das impressões da nossa ciência material. Então a experiência não de quase morte, porque nós já estudamos sobre esse fenômeno de desdobramento do espírito durante algumas situações, mas tivemos aqui então a mediunidade, chamada então mediunidade cataléptica. Mais uma experiência que nós poderíamos agregar, bom dia, André? Poderíamos agregar ao Livro dos Médiuns, que traz para nós ali tantos relatos interessantes sobre diversas variedades de mediunidade. Cleiton, nós estamos durante um estudo agora, tá? Não é permitido utilizar o microfone, tá legal? Então, poderíamos então complementar aquilo que é passado para nós por Kardec, em todos os seus estudos, em todos os seus relatos e tudo mais, em todas as suas observações, outros tantos fenômenos que vêm sendo apresentado para nós por outros médiuns. Isso porque Kardec, obviamente, a gente lembra sempre, ele fez aquele estudo dentro das possibilidades que ele tinha, observando pessoas, recebendo ali alguns relatos de médiuns que viveram em outras regiões e tudo mais. Mas, claro, ele não pôde abordar todos os fenômenos mediúnicos existentes no nosso planeta. Muito menos apenas naquele período em que ele vivenciou, em que tinha tantas e tantas obrigações e compromissos. Então ele relatou aquilo que estava a seu alcance, e além dali, nós tínhamos ali tantas outras situações. Basta a gente lembrar, como eu falei para vocês, que Kardec trouxe para nós as suas descrições, sem levar em consideração, por exemplo, já que na sua época ainda não poderíamos dizer que já existia essa religião, dos fenômenos que nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil, da Umbanda, do Candomblé, pelo menos, no mínimo. Outras crenças também na própria África, crenças entre os próprios índios. Então o que Kardec fez foi assim, vamos dizer, aquele estudo da mediunidade que ocorria no cotidiano das pessoas, mas poderíamos dizer assim, dentro de uma sociedade muito mais acadêmica do que vivendo aquelas experiências primitivas, de sociedades voltadas para cultos e tradições bastante antigas. Então aqui ela mostrou para nós então aquilo que ela vivenciou e comentou ainda, que mais tarde, vou ler de novo aqui, ela colocou assim, que eu me vejo acompanhando os espíritos instrutores para com eles socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, os dramas do mundo invisível, que mais tarde serão descritos em romances ou historietas. Então, quer dizer, aquilo que ela observou
e vivenciou das experiências mediúnicas que ela teve principalmente dentro desse campo da assistência, do auxílio, ela vai relatar então em outros livros, em outros romances. Então lermos apenas esses 2 livros em que ela relata aquilo que ela vivenciou, acaba ficando incompleto diante de outros relatos que ela vai trazer, só que numa estrutura, num formato romanceado. Até o livro, por exemplo, Dramas da Obsessão, que é um dos livros que são dos mais conhecidos, né, do acervo que ela publicou, é um romance que fala de situações que ela vivenciou durante as experiências de emancipação, de desdobramento, em que ela vai ao mundo espiritual, encontra ali com espíritos, encontra com mentores, encontra com perseguidores, e ali então ela vai vivendo suas experiências, trabalhando naturalmente para direcionar aqueles espíritos para o esclarecimento. A Sandra colocou: quando dormimos, há um desdobramento do nosso corpo. Segundo aquilo que os espíritos passam para nós, Sandra, isso acontece com frequência. Não vou dizer sempre, porque naturalmente muitos espíritos apegados às experiências do mundo físico optam, né, em ficarem, né, optam, claro, de uma forma inconsciente, em ficarem presos ao seu corpo físico. Outros que do mundo espiritual despertam na condição de espíritos, claro que sempre são espíritos, mas despertam como espíritos, mas com o corpo físico adormecido, e muitas vezes ficam ali presos em suas fantasias, em suas preocupações. Outros que andam pela casa agindo de uma forma natural, outros que saem, né, do seu ambiente familiar e vão viver experiências ali na rua, em outros grupos, junto a outros espíritos, se desdobram para a dimensão espiritual. Então depende muito de cada espírito e da condição também, porque a gente lembra que essa faculdade de desdobramento, ela é também depende de uma condição orgânica, como as demais faculdades mediúnicas. Então há pessoas que têm mais facilidade de desdobramento, outras não. Nós vemos no caso de Dona Ivone uma facilidade absurda, assim como de Valdo, como Raul, como Chico e outros tantos e tantos médiuns por aí, espíritas ou não. Que a gente lembra que a mediunidade independe de raça, classe social, nacionalidade, sexo, idade. As pessoas simplesmente vivem a mediunidade como uma experiência pessoal, que nós entendemos que o objetivo de tudo aquilo que nós vivemos sempre é algo positivo, para fazer com que haja o desenvolvimento do espírito, mas muitas vezes utilizando formas bastante dolorosas para muitas pessoas, que a mediunidade é realmente um verdadeiro tormento, mas que é importante que ela vivencie isso para despertar sua consciência para essa realidade espiritual. Vemos nos casos, por exemplo, de grandes obsessões que para as escolas religiosas tradicionais acabam sendo rotuladas como possessões demoníacas e tudo mais, e passam por todo aquele ritual. Isso gera uma grande perturbação para a pessoa, para a família. Então, na verdade, aquela sensibilidade que permite a ela aquele grau de obsessão é uma condição mediúnica para fazer com que ela aprenda de uma forma expiatória. Então nós temos desde aqueles missionários que vivem aquelas experiências das mais sublimes, até mesmo aqueles que vivenciam experiências dolorosas. Então, na verdade, não sabemos a causa, mas claro, nós podemos deduzir, estudando, né, a própria lei de causa e efeito. Então, para todos nós, os espíritos dizem, cada vez que nós dormimos, nós despertamos como espíritos e podemos ou não viver experiências intensas no âmbito, né, na dimensão espiritual. Alguns próximo a casa, né, como já próximo de casa, da família, já vimos aqueles casos, né, de pessoas que dormem
adormecem e elas despertam na condição de espíritos, se sentam à beira da cama e ficam pensando, porque amanhã eu vou ter que trabalhar, mas ontem eu tinha uma conta para pagar que eu não consegui, ou então eu estou com um problema com meu marido, com a minha esposa, eu tenho que resolver aquela coisa toda. Então ele fica parado naquele ambiente, processando essas informações, sem se dar conta da liberdade de que ele dispõe naquele momento de desdobramento. Então, assim, é difícil para nós, até mesmo como nós comentamos, né, sobre a questão dos sonhos, que são para nós, que trazem para nós lembranças interessantes. Nós temos então os sonhos, né, a nossa mente produzindo imagens, como lembra Freud ali que nos sonhos nós trazemos as nossas emoções reprimidas. Nós temos ali os sonhos como reflexo dos problemas e das agitações do cotidiano, e os sonhos, ou melhor, ideias que vêm na condição de sonhos, de experiências reais que o espírito vivenciou em desdobramento. Então é difícil para nós diferenciar um do outro, mas certamente o espírito, muitas vezes ele desperta. Tem um caso, por exemplo, relatado por Divaldo, ou melhor, por Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano, no livro Transição Planetária, eu acho que ele é o autor desse livro, o autor espiritual, e ele comenta sobre a preparação do nosso planeta nessa fase de transição, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E aí então muitas famílias são preparadas para receber espíritos que vêm de uma dimensão mais elevada para auxiliar no nosso desenvolvimento. Então é claro que os espíritos elevados, os espíritos superiores, mais esclarecidos, não necessariamente na condição de grandes missionários, mas espíritos que trazem um grau de compreensão maior, valores mais desenvolvidos, que vêm em nosso auxílio. Alguns grupos vão trabalhar nos influenciando, nos envolvendo a partir da dimensão espiritual, e outros vão agir de uma forma direta, reencarnando entre nós, ocupando ali posições de influência na sociedade, transmitindo ideias claras, participando de tarefas e tudo mais. E esses espíritos então vão reencarnar. E para reencarnar, naturalmente, eles precisam de uma estrutura familiar que permita que eles então expressem todos os seus valores, todo o seu conhecimento. Então, alguns casais, dentro da descrição do livro, alguns casais então em desdobramento, eram conduzidos ao mundo espiritual para algumas reuniões, para que eles se preparassem para receber então esse espírito ou esses espíritos na condição de filhos, e que se conscientizassem da responsabilidade que eles teriam, que não seria uma reencarnação de um espírito familiar, que seria de um afeto do passado ou um desafeto do passado. Seriam casais que representariam missionários, ou seja, colocariam à disposição, colocariam-se à disposição, colocariam também a estrutura familiar aqui do mundo físico à disposição, para que esses espíritos, então, reencarnando, encontrassem um ambiente e condições propícias para que pudessem realizar esse trabalho. E aí, então, no relato que é trazido para nós, fala que muitos desses espíritos que eram conduzidos para essas reuniões, eles iam, então, quase que carregados numa condição de muita sonolência, de um entorpecimento, porque, pelo fato deles não terem essa clareza durante o desdobramento, eles iam para o mundo espiritual quase que embriagados de sono. Então o espírito chega assim, onde eu estou? Estou indo, não sei o quê. Então eles são levados, mas eles não conseguem despertar exatamente pelo vínculo que eles ainda têm com as situações do mundo cotidiano, e inclusive, né, sofrendo a influência do próprio organismo. Então, por estarem muito cansados fisicamente, o espírito também se sente cansado. E aí então você tem que acordar o espírito, levá-lo para ouvir essas orientações, mas não necessariamente ele tem aquela clareza toda como nós vemos. No caso de Dona Ivone, por exemplo, naquilo que ela apresenta para nós aqui nas suas histórias, né, nas suas experiências, ela vai com extrema lucidez. Trabalha, conversa, fala. Chico e Divaldo já também trouxeram para nós relatos
de experiências que foram com espíritos, né, como André Luiz, como Emmanuel, o Divaldo com Joana e com outros espíritos com quem ele trabalhava, inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, e eles vão então caminhando no mundo espiritual, conversando com absoluta naturalidade. Então olha a diferença de um espírito que tem essa facilidade para desdobramento e outros que têm essa dificuldade, né, pelo fato de terem essa faculdade, mas não tão bem, vamos dizer assim, desenvolvida em termos de entendimento, em termos de prática, e precisam ser ali forçados a esse desdobramento. Então nós vemos assim que existe uma graduação muito grande entre aqueles que sabem, que conseguem com mais facilidade, aqueles que conseguem menos. Santos da Igreja Católica foram canonizados exatamente pelas experiências espirituais que viveram durante a emancipação, durante o desdobramento. Achavam que isso era algo miraculoso e tudo mais, mas nós entendemos que isso é algo natural. Nós vivemos isso o tempo todo, mas pelo fato de não termos essa faculdade desenvolvida, ou num grau maior, né, de desenvolvimento, nós acabamos então muitas vezes nem lembrando que isso aconteceu. Mas certamente nós somos levados e atraídos pelos interesses e ambientes, né, que para nós são interessantes. A Guizan colocou, né, mas eu estudei sobre isso. Catalepsia é uma doença comprovada pela medicina, né? O detalhe, Guizan, é que a catalepsia ela é um fenômeno estudado pela medicina, mas que eles ainda não conseguem entender a causa. E a gente lembra sempre que tudo aquilo que é avaliado pela medicina é uma avaliação feita do nosso corpo físico, sem levar em consideração o elemento espiritual e todas as suas experiências, né, ou possibilidades. Então, no caso, por exemplo, a catalepsia é vista como uma paralisia provocada por um distúrbio no sistema nervoso central e coisa e tal. Mas muito mais do que isso, a pergunta que nós espíritas fazemos depois de estudarmos sobre a existência e todas as possibilidades é inicialmente por que isso acontece? E enquanto o corpo físico entra nessa condição, de que forma que o espírito se aproveita dessa paralisia física enquanto há o desdobramento? Então, claro, a medicina faz aquilo que é possível para ela. Então a letargia, a catalepsia, a paralisia do sono, são fenômenos que encontraram ali algumas respostas, outras estão em busca, mas nós espíritas vamos além. Que mesmo sendo considerada, por exemplo, uma doença, que não é, vamos dizer assim, que foi comprovada a sua existência, mas ela vem sendo estudada, mesmo que seja uma doença, é uma doença relativa ao corpo físico. As experiências do espírito, a medicina não é completamente ignorante sobre isso. E, claro, a gente vai aprendendo cada vez mais, conforme os espíritos vão nos instruindo, descrevendo aquilo que eles vivenciaram, falando sobre as causas, sobre, novamente, as possibilidades que o espírito pode aproveitar durante esse processo. Então, no caso da Dona Ivone, nós estamos lendo um relato pessoal dela, fazendo o seu próprio relato, e a gente vai então, né, chamando a nossa atenção, aprendendo um pouco mais, mas nós poderíamos pegar ali todas as pessoas que já viveram experiências dessa natureza e começar a formar ali um acervo enorme, cada um vivenciando experiências muito particulares. Mas independente disso, a catalepsia diz que o corpo físico fica num estado de paralisia profunda a ponto de ter ali aquela condição de morte aparente, mas a gente sai do corpo físico e pensa na condição do espírito. Quem é o espírito, qual a sua compreensão, quais as experiências que já vivenciou. Até mesmo naqueles casos de pessoas que são sepultadas nessa condição de catalepsia, ou seja, sepultadas vivas, é uma experiência que o espírito tem que vivenciar. Kardec tem um relato para nós na Revista Espírita de um espírito que foi sepultado vivo.
E aí depois, fazendo a evocação, ele começa a contar aquilo que ele vivenciou, o que ele aprendeu e tudo mais. A gente depois procura um pouquinho melhor esse texto. A paralisia do sono é horrível, né? Tu está acordado e não consegue se mover. Então a ciência traz para nós uma visão de um distúrbio do sono, de um distúrbio neurológico. A doutrina mostra para nós que esse é um estado cataléptico que pode ter experiências reais vividas pelo espírito. Então a ciência não pode dar uma determinação sobre esses fenômenos, até mesmo sobre a morte. A medicina pode atestar a morte do corpo, mas como nós sabemos que existe um elemento além do corpo físico, a visão da ciência para ali. Olha, acabou. A vida está exterminada. Ali somente são os restos mortais que vão se decompor, isso tudo a ciência atesta. Mas e o resto? O que vai além daquilo? A medicina não pode ir. Então sejam doenças, seja até o próprio fenômeno da morte, seja um distúrbio, seja como for o que for que a ciência avalie, é uma visão apenas materialista, apenas material, da matéria. Não pode ir além por falta de condições, até mesmo das suas bases, né, que dependem de comprovações das técnicas que hoje nós temos, de que ela dispõe. Né? Bom dia, Ajuda. A Angelina colocou, né, existe uma jovem na UTI em Teresina, né, que exames feitos não apresentou fisicamente doença, e até hoje ela não acordou. Amigos da doutrina, né, estão aplicando energias. Pois é, aquela situação, né, um estado de coma, é um estado de inconsciência, que ao mesmo tempo que não morreu, não está vivo, então a ciência fica ali procurando respostas. Mas nós olhamos assim, tá, enquanto essa pessoa se encontra nesse estado, como nós já vimos, por exemplo, em matérias que foram publicadas em jornais, em sites, de pessoas que ficaram 10, 15, 20 anos no estado de coma. E de repente elas acordaram. Beleza, ótimo, ficou em estado de coma, o corpo físico não se conectava, vamos dizer assim, para poder acordar, despertar, mas nós nos perguntamos o que o espírito fazia durante esses 20 anos. Durante esses 10, 15, 20 anos. Ele ficava ali paralisado junto ao corpo, ou ele se encontrava vivendo outras tantas experiências? Hoje nós temos, por exemplo, né, a experiência de quase morte, de pessoas que estiveram em estado de coma, ou estiveram anestesiadas, de um modo geral inconscientes, e depois relataram que foram em encontro de outras pessoas, foram a outros lugares. Então nós olhamos para o corpo físico e todos os seus fenômenos, e ok, aconteceu, pode ser um trauma, pode ser ali uma medicação, alguma coisa, tudo bem. A ciência vai trabalhando para poder recuperar aquele corpo, já que ele não está morto, né, para recuperar, para manter. Mas o nosso foco, exatamente o nosso tema de observação é o espírito, o elemento espiritual. O que ele poderia dizer dessa experiência que ele vivenciou. Nós, por exemplo, espíritas, temos ali a oportunidade de analisar, por exemplo, a gravidez. Para a ciência, nós temos ali dois gametas que se encontram, começam então ali na fecundação, o embrião começa a se desenvolver, a multiplicação das células, fica ali depois o corpo físico se moldando, 9 meses depois a criança nasce, beleza. Mas nós temos a oportunidade, né, de observar o espírito se preparando para a reencarnação, o espírito vinculado ao corpo da mãe, absorvendo todas as energias, ideias e sentimentos que ela vai gerando, enquanto se encontra ali, junto ao corpo da mãe. O que mais a gravidez poderia trazer para nós de experiências, além daquilo, do pouco que nós sabemos? Por exemplo, né, André Luiz ele comenta sobre a famosa reencarnação de Segismundo, que fala sobre a sua preparação, a redução perispiritual, a sua inconsciência durante esse período. Mas será que as experiências de gravidez se resumiriam apenas naquela situação
que Segismundo relatou para nós? Não temos, por exemplo, ali o caso dos abortos espontâneos? Ricardo de Bernardi, doutor Ricardo de Bernardi, fala para nós, né, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, a gestação de gêmeos siameses, que trazem aquela condição orgânica de nascerem grudados, abortos espontâneos por incompatibilidade vibratória entre mãe e filho, o espírito que abandona. Olha quanta coisa a gente poderia aprender. Enquanto a ciência analisa o nascimento, a vida e a morte, nós analisamos a transição do espírito passando por cada uma dessas experiências. Então temos muito ainda o que aprender. Eu já li, por exemplo, já cheguei a comentar com vocês numa outra oportunidade, já há bastante tempo, de um espírito que psicografou estando em processo de gestação. Ou seja, o espírito disse, estou sendo gerado, tal, na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe, usando aquela linguagem toda bela, toda bonita. Se é verdade ou não, se é possível ou não, já é difícil para nós falar alguma coisa sobre a legitimidade dessa comunicação. Mas será que não seria possível? Um espírito tendo ali um grau de consciência que pudesse se comunicar? Talvez muita gente vai dizer, não, isso não é possível. Quem somos nós para dizer sim definitivamente ou não definitivamente para um fenômeno que é tão ainda enigmático para todos nós? Sabemos que o espírito está ali. Sabemos que ele sofre essa transição, essa transformação, né, nesse processo de transição entre mundo espiritual e mundo físico. Mas o que sabemos exatamente dos espíritos que estão sendo gerados? Por isso, então, temos tanta coisa para aprender, tanta coisa para estudar, para avaliar, que a nossa ciência física não pode ir além daquilo que compete a ela. E do mundo espiritual nós vamos aprendendo, né, para cada publicação, para cada autor, para cada espírito que se comunica, para cada médium que conta a sua experiência, vão falando sobre tudo isso. E é muita coisa ainda que se encontra, né, encoberta por esse véu de mistérios, mas que nós vamos aprender sem dúvida nenhuma. A Angelina colocou na segunda informação da família, desde muito criança via e escutava espíritos. Então a família pode ficar impressionada, os médicos vão dizer que isso é um distúrbio psiquiátrico, nós espíritas vamos dizer, tá, que isso já é tão comum de entendermos a mediunidade, de vermos crianças com mediunidade ostensiva e tudo mais, que a gente falava, tá bom, ótimo, vamos analisar as consequências disso tudo. Que tipo de espíritos ela tinha contato, se era algo agradável, se era algo problemático, qual foi o vínculo que ela tinha com esses espíritos. Olha quanta coisa a gente vai indo muito além. É como se a ciência dissesse assim, olha, aqui está o oceano. A gente fala, legal, vamos mergulhar nele. Pois é, ainda mais nesse caso, em que a mãe não aceita a doutrina, era uma criança que provavelmente sofria muito. Porque não podia contar para ninguém, quando contava levava bronca, outras pessoas criticavam. Como aconteceu com o Divaldo, como aconteceu com o Chico, como aconteceu com o Raul. No caso da Dona Ivone, ela teve a oportunidade de ter ali uma família que compreendeu tudo isso desde o início. Mas lembra do Chico, por exemplo, que apanhava, era furado com garfo pelo fato de ver espíritos. Raul, que era constrangido por ser de uma família católica. E muito além de tudo isso, né? Então a gente tem sempre que entender que a ciência faz aquilo que é possível para ela, vai até onde ela pode, mas nós espíritas estamos sempre procurando as consequências morais, né, e espirituais de todos esses fenômenos físicos que nós vemos agora. Dudu colocou, a mediunidade ainda é coisa inexplicável para certos processos que chegam e achamos diferentes dos outros que já conhecemos. Até mesmo os conhecidos, Dudu, são difíceis. Um exemplo disso, claro, simples, a psicografia. Quantos médiuns psicógrafos nós temos aí pelo mundo afora? Quando alguém fala assim, eu sou médium, o que você faz? Psicografia, tá. É uma coisa tão normal, mas até mesmo esse processo normal
para entender como ele funciona. Qual é exatamente a definição que nós temos, né, da fisiologia, da psicografia? Que a psicografia pode ser ali consciente, inconsciente, pode ser mecânica, semimecânica, intuitiva, que o espírito faz uma conexão mente a mente, o espírito envolve o médium com o seu perispírito, ou acessa ali o seu sistema nervoso e coisa e tal. A gente fala isso como se nós entendêssemos tudo o que está acontecendo. Nós nem fazemos ideia de como é o perispírito, qual é a sua constituição. Não sabemos como é que a mente transmite as suas energias. Não fazemos ideia de que energia é essa. Como é que o espírito pode controlar o sistema nervoso do outro? A gente fala com... Não, eu sei tudo isso, porque o médium vai lá, o espírito vem, conecta com a mente. Como é que a gente vai entender o que é uma conexão mental? Alguém já viu um perispírito? A matéria perispírito? A gente vê o formato, acha tudo muito interessante. Assim como a gente vê a luz. Não, eu estou vendo a luz, eu sei o que é a luz. É uma irradiação. Fala com tanta naturalidade. A própria água, né? Nossa, o que é água? Não, a água é um elemento formado pela conexão de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A gente sabe qual é a constituição disso tudo? Aí você vai no Google, coloca lá assim, água, aparece o desenho, a gente acha que entendeu. A gente tem uma noção teórica das coisas. Algumas coisas uma noção mais profunda, outras uma noção superficial, mas tem coisa que a gente não faz ideia. O ar que nós respiramos, não, nós respiramos aqui oxigênio, com hidrogênio, com nitrogênio, com outros gases, blá 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 blá. A gente não sabe nada do que está fazendo. Essa é uma informação. Mas daí a gente compreender... Isso é muito complicado. Dudu colocou, né, eu recebo a psicografia escrevendo, com outra na mente esperando acabar a primeira. Sim, então. São situações que vão acontecendo, os espíritos ficam naquela ansiedade de querer se comunicar. É como se você tivesse ali um... Olha só, a tentativa que nós vamos utilizando para poder explicar isso tudo. É como se você tivesse com sua mente receptora ativa, recebendo interferência de várias outras que estão conectadas com a sua. Uma é muito mais presente, a outra vai aquela interferência, aqueles flashes. É muito complicado para a gente entender tudo isso. Então não tenhamos a pretensão de querer dar uma ideia de grande sabedoria, que a gente simplesmente vai cair na condição de pseudo-sábios. Muito mais ignorantes do que entendidos, vamos dizer assim. Tudo para nós são apenas, né, todos esses elementos são apenas teorias superficiais e muito incompletas que nós recebemos para dar uma ideia mais ou menos de como tudo funciona. Nós não entendemos nem aquilo que nós vemos, como imaginar aquilo que nós não vemos. Então vamos devagar, aprendendo aquilo que é possível, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que ainda existem muitos fenômenos que são para nós desconhecidos, e a gente vai aprendendo aquilo que dá dentro do nosso tempo. Continuando, vamos lá. Estou no esclarecimento, vendo espírito e recebendo mensagens ao mesmo tempo. Pois é estranho, interessante, curioso, perturbador, vai depender de cada pessoa. Como espírita, você tem facilidade de entender que isso acontece. E para um católico, um evangélico, um ateu? De ver coisas, ouvir coisas, escrever coisas que não pertencem a ele. Sim, mas como espírita é natural que você tenha essa ideia teórica. Mas e para aquele que simplesmente tem pavor dessas situações? Como ele vai lidar com isso? Vamos lá, acelerando um pouquinho de novo aqui. E ela diz ainda para nós, né, aos 4 anos de idade... Tudo bem, né, pessoal? Podemos seguir, né? Vamos lá, então. Aos 4 anos de idade, eu já me comunicava com espíritos desencarnados, através da visão e da audição. Via-os e falava com eles. Eu os supunha seres humanos,
uma vez que os percebia com essa aparência e me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres. Ao meu entender de então, eram pessoas da família, e por isso talvez jamais me surpreendi com a presença deles. Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai e a proclamava como tal a todos os de casa, com naturalidade, julgando-o realmente meu pai e amando-a profundamente. Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente à vitória nas provações e tornando-se orientador dos trabalhos por mim realizados como espírita e médium. Tratava-se do espírito Charles, já conhecido do leitor, através de 2 obras por ele ditadas à minha psicografia, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado. Durante minha primeira infância, esse espírito falava-se muitas vezes usando de autoridade e energia, assim como a entidade Roberto, também entrevista pelo leitor nos volumes Dramas de Obsessão, de Bezerra de Menezes, e Memórias de um Suicida, como sendo o médico espanhol Roberto de Canalejas, e que teria existido na Espanha pelos meados do século XIX. Lembro-me ainda de que muitas vezes, sentada no soalho, a brincar com bonecas, eu via Roberto numa cadeira que invariavelmente era posta no mesmo local. Ele curvava-se e apoiava os cotovelos nos joelhos e sustentava o rosto com as mãos numa atitude muito humana, e assim tristemente, pois era um espírito triste, me falava com doçura e eu respondia. Não sei se tais conversações seriam telepáticas ou verbais, sei apenas que eram reais. Mas não pude conservar lembranças do assunto de que tratavam. Aliás, tudo me parecia comum, natural, e, como criança que era, certamente não poderia haver preocupação de reter uma lembrança dos assuntos daquelas conversações. Bom dia, Barbosa. Essa entidade era por mim distinguida muito perfeitamente, trajada como os homens do século XIX, mostrando olhos grandes e vivos, muito profundos, cabelos fartos e altos na frente, pequena barba circulando o rosto e terminando suavemente em ponta no queixo, e bigodes relativos, espessos. Disso aí a pessoa doente, pois trazia faces encovadas e feições abatidas e mãos descarnadas e muito brancas. Era esse o espírito companheiro de minhas existências passadas, a quem poderosos laços espirituais me ligam, a quem muito feria em idades pretéritas e por quem me submetia às duras provações que me afligiram neste mundo, na esperança de reaver o perdão da lei de Deus pelo mal outrora praticado contra ele próprio. Foi somente aos 8 anos de idade que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial a que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo, dos 16 anos em diante, se tornou, por assim dizer, comum em minha vida, iniciando-se então a série de exposições espirituais que deram em resultado as obras literárias por mim recebidas do além, através da psicografia auxiliada pela visão espiritual superior. Repetindo-se, porém, o fenômeno, aos meus 8 anos de idade, recebi através dele, em quadros parabólicos descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Salvador e do que seria a vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Então vimos ali que depois daquilo que ela vivenciou aos 29 dias de idade, 28 dias de idade, deixa eu confirmar aqui,
Só um instantinho. Foi exatamente 29, foram 29 dias de existência. Então ela já trouxe para nós aqui, depois aos 4 anos, começou então a manifestar a visão e a audição, e depois, somente aos 8 anos de idade, ela reviveu a experiência da morte aparente. Quem conhecer a vida da célebre heroína francesa Joana d'Arc e atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, compreenderá facilmente que as entidades espirituais que se comunicavam com ela, e às quais ela atribuía os nomes dos santos por ela venerados, cujas imagens existiam na igrejinha de Dom Remy, sua terra natal, facilmente compreenderá também o que exporei em seguida, pois o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular a uma única pessoa, porque a técnica para produzi-lo é idêntica em toda parte e em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Joana fora criada desde o berço, amando aquela igreja e as imagens nela expostas, com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. E por que raciocinasse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas que ela acreditava, desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. Vocês se recordam aqui, só para a gente lembrar, que eu comentei com vocês sobre as tantas visões do mundo espiritual que muitos membros, principalmente da Igreja Católica no passado, e a gente fala da Igreja Católica porque era a igreja dominante até o século XVI ali. Então muitos membros da igreja falavam do céu, falavam do inferno, falavam de imagens de santos e experiências entre anjos e tudo mais. Naturalmente porque a interpretação que elas mesmas faziam do mundo espiritual, dependia daquilo que elas mantinham no seu arquivo mental. Então, se você lia alguma coisa sobre o céu, imaginando uma descrição com palácios de cristal, ruas de mármore, entre nuvens e tudo mais, quando falar de céu, que o espírito vivenciar, ele mesmo vai produzir essa imagem. A mesma coisa do inferno. Qual a imagem que nós temos do inferno? Caldeirões de enxofre, fogo, almas gemendo, subterrâneo do nosso planeta, o diabo com aquele corpo vermelho, com uma capa preta, com tridente, com chifres, e de repente eu tenho uma imagem perturbadora em que eu vou acessar esse meu arquivo mental e vou fazer uma conexão entre a realidade que eu estou vivendo no mundo espiritual e a interpretação que eu faço. Isso para a gente poder entender que como ela, Joana de Ângeles, tinha como objeto de fé essas entidades, Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel, e havia dentro da igreja estátuas, imagens que representavam essas entidades, eram elas que ela via. Percebemos a lógica desse raciocínio. Ela continua: mas a verdade era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam, nada mais seriam que os seus próprios guias espirituais ou os guardiães espirituais da coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís, o mesmo São Luís, já que São Luís era um rei, e ele acabou sendo canonizado por ter sido um rei muito generoso, muito bondoso, e por ter produzido os milagres que atestavam a sua santidade, ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico, capaz de um feito importante que se refletiria até mesmo além das fronteiras da França. Então aqui nós vimos que os espíritos, como Kardec relata lá no próprio Livro dos Médiuns, que os espíritos se utilizam
da aparência, da identidade, das ideias de determinadas entidades no plano espiritual, para acessar a mente das pessoas, dos médiuns que estão aqui encarnados. Então é uma estratégia que os espíritos têm de falar àquelas pessoas numa condição em que elas aceitem aquilo que está sendo transmitido. Se você tem pessoas de determinadas religiões, pegar, por exemplo, alguém da Umbanda, que está familiarizado com pretos velhos, com índios, com caboclos e com outras figuras do plano espiritual, é muito natural que os espíritos se manifestem daquela forma. Como aconteceu, por exemplo, num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, relatando que Dr. Bezerra de Menezes se manifestava também em centro de Umbanda, como sendo um preto velho. E não porque ele deixou de acreditar no que acreditava, mas ele transmitia suas ideias ao ambiente em que ele se encontrava, nas condições do ambiente em que ele se encontrava. Então Kardec fez um estudo muito claro sobre tudo isso, e nós podemos entender isso com toda facilidade, com toda a compreensão. Também nada impediria que as visões de Joana fossem realmente materializações dos espíritos, daqueles vultos da igreja de Dom Remy, dado que Santa Catarina e Santa Margarida tivessem com efeito existido. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é comum nos fastos espíritas, e o caso de Joana não é isolado na história das aparições supranormais, conquanto seja dos mais positivos e belos de quantos temos notícias. Assim, nos meus 8 anos de idade, fato análogo passou-me, embora com caráter muito restrito e particular, em condições de evidência, é verdade, diversas do ocorrido em Dom Remy, mas fundamentado nos mesmos princípios. A gente vai parar por aqui, porque depois ela vai fazer o relato completo daquilo que ela vivenciou nessa época aí, aos seus 8 anos de idade, em desdobramento pelo fenômeno de mediunidade cataléptica. A Guizan colocou que tem uma coisa interessante nas crenças japonesas. Eles não acreditam no pecado, porém acreditam que existe um inferno. A primeira semana do mês de agosto, eles iluminam os cemitérios para que os que se foram achem o caminho da luz. Abrem as caixas de fotos dos que se foram, fazem uma festa em família, comem, bebem toda semana e se interagem com eles. A gente fica em pânico e reza pedindo a Deus que eles não se aproximem de nós. Talvez seja mesmo um costume, mas nós passamos essa semana em pânico, né? Quando eles invocam os mortos, vem de tudo, né? Tentem explicar, será que eles os visitam mesmo? É uma situação interessante, Guizan, que aliás, enquanto vocês morrem de medo, eu particularmente adoraria presenciar esse tipo de fenômeno, né? Mas o que a gente pode lembrar é que, assim como acontece no dia de finados aqui no Brasil, como aconteceu agora no último dia 2 de novembro, as pessoas vão ao cemitério, as pessoas relembram os seus desencarnados, as pessoas fazem visitas aos outros entes queridos, como aconteceu na minha família, foram até o cemitério fazer a limpeza da sepultura, do túmulo da família, colocar flores, essas coisas todas, né? Como nós lembramos sempre, né, que não é o fato de você fazer uma evocação que vai aparecer qualquer um, porque os espíritos estão presentes o tempo todo. Mas quando você faz uma evocação particular, que você pensa naquela pessoa, que você chama ela pelo nome, o espírito pode ou não participar dessas tradições, até porque muitos espíritos que desencarnam continuam levando, né, as mesmas crenças, os mesmos valores que viviam. Então eles sabem, por exemplo, como acontece aqui no mundo ocidental, que no dia 2 de novembro muitos espíritos se aproximam de suas famílias para serem lembrados, porque são chamados, para consolarem, para buscar ajuda. Então é muito interessante observar isso tudo, porque na verdade existe ali uma comoção muito grande nessa região que vocês vivem, e os espíritos estão ali presentes.
ou auxiliando aqueles que chamam, ou pedindo ajuda para aqueles que estão aí. Mas não é porque simplesmente se abrem as portas do plano espiritual e vai quem quer para fazer a bagunça que tem ali. Os espíritos são chamados, os espíritos atendem, os trabalhadores do plano espiritual compreendem a importância dessas tradições e eles então se aproximam das pessoas, envolvem-nas, consolam-nas, trazem os esclarecimentos, protegem as pessoas, porque tudo isso é feito com uma intenção muito positiva. Não são evocações feitas com intenções maléficas, com intenções malignas, com ideias irresponsáveis. São pessoas que sofrem. São sentimentos verdadeiros. Então, quer dizer, os espíritos participam e compartilham suas ideias, seus sentimentos entre o plano físico e o plano espiritual. Então, todo mundo evocando ao mesmo tempo é como se acontece no Natal. Aqui nós comemoramos o Natal. Qual é a imagem que passa na mente de todo mundo? Jesus. Significa então que tudo quanto é espírito vai aproveitar que nós estamos chamando Jesus? Pelo contrário. A nossa vibração está em sintonia com Ele. E se for para fazer alguma coisa, os espíritos podem fazer em qualquer momento. Uma experiência interessante que eu vivenciei, que eu não posso dizer para vocês que é um fato, ou se é apenas uma impressão, mas no ano 2001 para ser mais preciso, um pouquinho antes até disso, 1997, 98, eu iniciei uma pesquisa genealógica da minha família. Eu queria fazer minha árvore genealógica, que eu gosto dessas coisas, né? Tem gente que gosta de colecionar uma coisa, colecionar outra. Eu achei colecionar nome de família. Eu comecei a pesquisar. O que eu sabia da minha família era ali aquele núcleo de 30 e poucas pessoas, da minha avó para baixo, e tinha ali meus bisavós, algumas histórias muito distantes, fragmentadas, nada completo. E aí pesquisando, eu acabei então encontrando, pelo fato do sobrenome da família ser um sobrenome em comum, acabei encontrando outras pessoas. E comecei a formar contatos, formar parcerias para ajudar nessa pesquisa. E de repente me mandaram uma árvore que já existia, que eu não conhecia, com mais de 500 pessoas. Hoje nós temos mais de 1000, eu consegui aprofundar isso. Mas naquela época eu peguei uma árvore que ela foi feita, foi desenhada, com aquela técnica, né, aqueles papéis de planta, que tem ali acho que 1,5 m por 1,20 m, aquelas coisas enormes, feitas com aquelas réguas de projeto antigamente, né? Essa árvore foi feita em 1970. Então ela é enorme. Então o que eu fiz? Eu peguei essa árvore, coloquei na parede do meu quarto, para poder consultar com facilidade. Então eu via o nome de uma pessoa, eu procurava qual era a ramificação dela, e fiquei durante algum tempo com essa prática. E foi muito interessante porque naquele período muitos objetos elétricos queimaram na minha casa. Era micro-ondas, era geladeira, eram lâmpadas, era chuveiro, tudo acontecendo num período muito curto. E aí a gente brincava, né? Tá vendo? Você fica chamando morto, eles vêm para cá e acaba sobrecarregando a casa com essas energias. Claro, falando isso de uma forma muito descontraída. Mas vai que você começa a chamar as pessoas, elas começam a ser lembradas, começam a se fazer presentes, isso traz algum tipo de influência. Mas felizmente não passou disso. Mas é uma daquelas histórias que o povo conta, que fica naqueles mistérios. Será que aconteceu? Ou não? Ou foi só uma coincidência? Era impressionante, todo dia tinha uma coisa nova acontecendo. Tinha que chamar técnico para isso, técnico, tudo queimando. Exatamente no momento em que eu comecei a intensificar essas pesquisas. Tomara que tenha sido só uma impressão. Mas se não foi também, foram bem-vindos. Apesar dos transtornos que fizeram, né? Pois é, né, Dudu? Mesma coisa. Dudu fazendo aniversário no cemitério, ninguém foi. Mas é isso, né, então? É que dessa vez não foi sexta-feira, Dudu. Caiu no domingo, né? Então Dudu fez aniversário ontem, parabéns de novo. Né? Bom dia, Regina. Então a gente vê, é dessa forma que a gente tem que pensar. Os espíritos estão presentes o tempo todo. Tudo vai depender das nossas intenções, da sintonia que nós estabelecemos com eles.